Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz do Senhor. Aqui quem vos fala é vosso irmão em Cristo, Gideão Mariano da Silva. É com grande prazer que eu estou aqui hoje para tirar um momento de reflexão da Palavra de Deus com você. Hoje eu quero ler algo especial, quero falar algo especial. Deus tem colocado no meu coração durante esse dia, essa tarde, quando eu estava editando e vendo algumas mensagens da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Amém? Eu peço que você fique até o final da mensagem comigo, se alimente da Palavra de Deus, se alimente do que Deus tem para você todo dia. E no final da mensagem a gente vai estar fazendo uma oração poderosa, interceder para Deus nos ajudar para o que precisamos e não nos deixar sozinhos. Amém? A palavra que eu quero ler hoje fala sobre o Espírito Santo, que é quem convence o homem do pecado. Quando eu falo do homem, eu falo do ser humano do pecado, né? Eu falo assim, irmãos, que principalmente no nosso país aqui no Brasil, os evangélicos, quando falam do Espírito Santo, muitas vezes eles falam sobre dons extraordinários, né? Dos dons miraculosos. O Espírito Santo se tornou um poder que as pessoas decidem a hora que ele vem. Pode vir toda hora, né? Nas igrejas. E é dia de Pentecostes todo dia. Na verdade, o Espírito Santo está sempre sendo derramado. Nós, porém, cremos também que o Espírito Santo foi derramado uma única vez sobre toda a carne. E ele veio para fazer morada na sua igreja. Ele veio para capacitar os cristãos a viverem para Cristo, consolando-os, ensinando-os, guiando os fiéis para Cristo, aplicando a salvação nos corações daqueles que se arrependem dos seus pecados. Nós recebemos os dons do Espírito Santo. Os dons que hoje operam na igreja não são os dons de línguas, de cura, de milagres e outros extraordinários? Sim, são. Mas também existe o dom da regeneração, que é o grande dom que acontece todos os dias. Porque todos os dias o Espírito Santo regenera alguém pela pregação da palavra de Deus da boca de alguém. Nós devemos também falar dos frutos do Espírito Santo na vida do crente. Não são dons extraordinários e fora do comum que habitam na igreja, mas sim a graça de Deus agindo neste mundo atual. É a graça de Deus transformando homens, pecadores e muitos pecadores, fazendo deles novas criaturas. Esta é uma obra do Espírito Santo e ele está agindo nesse mundo, agindo hoje nas igrejas, mas com essas línguas inventadas, muitas vezes que as pessoas inventam. Seu trabalho é esquecido pelas pessoas, que se dizem muitas vezes profetas e não são. A palavra de Deus descuide com os falsos profetas, que muitos até em línguas falarão, mas não será de Deus, não será do Espírito Santo. A mesma obra do Espírito Santo que foi derramada, muitos vão ver com o Espírito age no meio deste mundo de hoje, nas vidas das pessoas, dos pecadores. Por isso nós proclamamos o Evangelho de Cristo sempre que o Espírito Santo convence o homem do seu pecado. Porque Cristo Jesus, ele subiu ao céu, sentou-se à direita de Deus, e lá ele está, intercedendo por nós, trabalhando dia e noite, como não dorme, ele trabalha 24 horas por dia. Ele foi para junto do seu Pai, sim, mas não nos abandonou. Pelo contrário, ele foi para junto do Pai, para estar mais perto de nós. Ele agora, através do Espírito Santo, faz morada na sua igreja. Ele enviou o Espírito Santo, o Consolador da sua amada igreja. O que é a igreja? A igreja somos eu, somos você, somos aqueles que servimos a Cristo. Nós somos o templo, a morada de Cristo. Ele vem para consolar os fiéis nos momentos das angústias e perseguição. Ele veio para fazer morada em nós e nos santificar. E hoje ele está continuamente dando continuação à obra de Jesus Cristo. Ele está aplicando esta obra no coração dos pecadores. Isso é o que o Espírito Santo faz hoje. Lá no livro de João 16:8 diz que quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. 3 coisas o Espírito Santo veio fazer no meio do mundo: convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então a primeira coisa é convencer o mundo no seu pecado. Que pecado? Que muitos perguntam, né? Então esse é o pecado que o mundo faz. O mundo se acha muito bom. O ser humano muitas vezes se acha acima das pessoas, acima da inteligência dos outros, achando que muitas vezes o estudo que ele tem, algum conhecimento aqui da terra, da carne, é superior a todos e a tudo.
E na verdade o mundo acha que não pode ser acusado, muitos acham que nem pode ser acusado de pecar contra Deus. As pessoas acham às vezes que o pecado não é contra Deus. Acham que a solução para todas as misérias que acontecem no mundo é não uma falta contra. Sua mente está fixada na bondade do homem. A paz começa no homem. E foi exatamente por isso que o Espírito Santo veio à Terra. Ele veio convencer o mundo do seu pecado. Ele veio mostrar de todo mundo que são maus, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Apesar de toda a religiosidade que existe hoje no mundo, que é uma coisa fora do comum, hoje existe religiões e igreja, alguns lugares tem mais de 500 igrejas em menos de 4 cidades. As pessoas, a grande maioria, ainda são descrentes. Nós podemos ver isso no nosso país. As religiões que existem são, às vezes, muito humanistas, se concentram no homem e não em Deus. E, na verdade, que é a fonte da religião cristã. Que é a verdade quando o homem é cultuado. Quando o homem reina, Deus é desprezado. Se falam muito sobre Deus, mas o coração das pessoas, muitas vezes, estão longe de Deus. Não conhece a Cristo das Escrituras verdadeiramente. Por isso o mundo, muitas vezes, se tornou descrente. O mundo rejeita Deus. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas, porque as suas obras eram más. Isso está lá no livro de a luz, que é Cristo, para não ser mostrado o seu pecado. Muitos preferiram viver nas trevas, viver no pecado, achando que não fizeram nada de errado. Eles não ligam para Deus, e a descrença acaba sendo geral. Muitas vezes os homens dizem que amam a Deus, mas na prática negam o único Deus, não respeitam a Deus. Então os homens precisam se arrepender de seus pecados. Sem arrependimento não há comunhão com Deus. Se não há comunhão com Deus, não há vida em Cristo. Se as pessoas não creem em Cristo como seu Salvador, muitos irão morrer em seus pecados. As pessoas precisam ser convencidas dos seus pecados. Mas quem convencerá o mundo dos seus pecados? O Espírito Santo é quem faz a obra. Só Ele pode convencer os homens das suas misérias. Como Ele faz essa obra de convencer o homem? Muitos perguntam. Ele faz isto, irmãos, através da pregação do Evangelho. Não apenas expõe a culpa dos homens. Não. O Espírito Santo é educado. O Espírito Santo não expõe ninguém ao ridículo. Ele também desperta muitas vezes na mente das pessoas, planta uma semente do arrependimento através da palavra de Deus. Porque o mundo, quando se acha muito justo, mas o Espírito Santo veio para mostrar o contrário. Ele veio para apontar o pecado das pessoas, para mostrar a miséria das pessoas, seu estado de perdição. Ele, através do Evangelho, proclama a todos a verdade do Evangelho de Cristo, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse é um versículo que está escrito lá em Romanos, capítulo 3, 23. Se vocês verem a história do apóstolo Paulo, ele foi inspirado pelo Espírito Santo a proclamar que todos pecaram. Ele próprio se incluiu nessa declaração. Não há exceção. Todos tentaram fazer sua própria vontade. Ninguém quer seguir a Deus. Ninguém quer buscar a Cristo, porque o coração está nas trevas, está corrompido pelo pecado. Não justo nenhum sequer. Não há quem faça o bem. Muitas vezes não há quem busque a Deus. Isso foi Paulo que falou, todos se desviaram da verdade e buscam seus próprios caminhos de falsidade. Todos estão mortos em seus delitos e pecados. Não há vida, não há paz, mas guerra e destruição, impiedade e injustiça. E quem poderá, nesse estado de impiedade, fugir da justiça de Deus? Quem poderá fugir da sua ira terrível? Ninguém poderá fugir. Todos estão debaixo do mesmo juízo terrível que poderá fazer o homem para fugir desse julgamento. E é uma pergunta que eu deixo para você. O que poderá fazer o homem? O que poderá fazer o homem para ser aceito por Deus? Para você saber, o homem sozinho não correrá para Deus, mas graças ao Espírito Santo, o homem é despertado do seu sono da morte. A pregação do Evangelho bons e altos tons em todos os lugares hoje, através da internet, você assistindo pelo YouTube, através do rádio, através dos cultos, pregações, pessoas resolvem fazer a obra de Deus de uma forma linda. Então, assim, outros são endurecidas muitas vezes e morrem na incredulidade porque não aceitam. Foi exatamente isso que aconteceu na descida do Espírito Santo. Depois da descida do Espírito Santo, a palavra de Deus foi pregada e uma grande multidão foi ouvida. Foi exposto que a necessidade de arrependimento ao povo. Então Cristo foi pregado com um caminho de vida e salvação. Enquanto, segundo a Bíblia, Pedro pregava, o Espírito Santo trabalhava através daquela pregação. O Espírito Santo despertou consciência, quebrou corações endurecidos pelo pecado. E ao término da pregação, uma grande multidão perguntava a Pedro e aos demais apóstolos: o que nós faremos, irmãos?
E os apóstolos, Pedro respondeu a um deles: arrependei-vos a cada um e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Esse é um versículo que está em Atos 2,38. Então muitas pessoas ali foram convencidas pelo Espírito Santo dos seus pecados, viram que precisavam de uma nova vida. Ele mostrou para eles a sua culpa, a necessidade, e foram perdoados os seus pecados. E somente naquele dia um acréscimo à igreja de Jesus de quase 3.000 pessoas aconteceu. Eles correram para Jesus, descobriram que sem Cristo estávamos perdidos, né? Que o mundo precisa se converter em Jesus Cristo. Então a mesma coisa acontece conosco hoje, tá, meus irmãos? Nós somos testemunhas vivas disso, nós somos testemunhas do trabalho do Espírito Santo em nossas vidas, e Ele nos convenceu dos nossos pecados, nos mostrou a nossa debilidade e estado de miséria. Ele nos fez ver a nossa miséria, ver a nossa deprimente situação. Ele expôs o nosso estado de pecado, mostrou que nós estávamos mortos. Não buscamos a Deus. Hoje buscamos. Não queríamos saber de sua palavra, mas através da ação poderosa do Espírito Santo, usando a pregação do Evangelho, Ele mostrou a nossa fragilidade. Eu sempre digo que Jesus mostrou o caminho de morte que eu estava indo se eu seguisse nessa frente. Porém, Ele me despertou e a minha mente se quebrou e o meu coração duro ficou mole. Ele me fez correr para os seus braços, me fez buscar o refúgio do seu sangue. Por isso hoje eu estou aqui, porque sei que sou pecador, que o único meio de eu ser salvo é através de Jesus Cristo. Por isso mesmo nós devemos fugir do pecado que nos passamos e que nos domina, ou tenta nos dominar. Devemos viver de maneira santa, porque o Espírito Santo é santo. E além de nos convencer dos nossos pecados e fazer com que nós nos converta, Ele agora habita em nós, Ele faz em morada em nossos corpos. E existe maior alegria do que esta, meu irmão? Pergunta que a gente faz: tem maior alegria? Não tem. Porque Ele convence o mundo da justiça. E esse trabalho é o trabalho que nós temos que fazer. Eu quero convidar você hoje a fazer uma oração comigo. Pedindo ao Espírito Santo de Deus sobre nós. A gente tem que sempre agradecer a Jesus Cristo por ter morrido por nós na cruz, para interceder por nós ao Pai, ao Deus Todo-Poderoso. Mas não esqueçamos jamais que o Espírito Santo está aqui na terra. Quando Jesus subiu, Ele deixou o Espírito Santo conosco. Ele é nosso consolador, é nosso guia. Ele é aquele a quem nos consola nos dias mais difíceis da nossa vida. Quando você dobra o teu joelho, levanta a tua cabeça e você chora a Deus, você chora a Jesus Cristo pedindo consolo, quem te consola aqui na terra é o Espírito Santo. Quem te abraça é o Espírito Santo. Quem convence você dos teus erros, que você precisa voltar a Jesus, que você precisa ser uma pessoa melhor para Jesus. Não só em obras, mas sim em verdade, porque as obras não te salvam. Fazer o bem, ajudar, isso é uma parte do teu lado ser humano que você tem que ter. O que te salva com Jesus Cristo é a tua fé. É crer, é proferir da tua própria boca que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da tua vida. Que Ele morreu e deixou o Espírito Santo para nos guiar. Amém? Eu peço que onde você estiver, se você puder inclinar a tua cabeça, fechar os teus olhos, ou apenas você não puder por causa do teu local, mas se você puder elevar o teu pensamento nesse momento e ore comigo. Vamos fazer uma oração pedindo ao Espírito Santo para nos consolar, para nos dar mais força, dar força à nossa alma. Amém? Querido Deus, grande Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, a quem morreu por mim na cruz, eu também venho rogar, Senhor, e venho pedir que o Espírito Santo enviado por Ti, ó Jesus, que está aqui na terra, cuidando de nós, Espírito Santo Consolador, conceda-nos, Senhor, o dom da fortaleza, fortalecer a nossa alma para superar as dificuldades de cada dia, para superar os tormentos, as perseguições, as insídias do maligno. Ajudai-nos, Senhor, a ser forte em meio a tantas fraquezas espirituais que existem hoje. Para, Senhor, que assim seja, sinal de Teu amor e bondade na nossa vida. Espírito Santo, concedei-nos dom de sabedoria, que nós tenha, Senhor, o discernimento necessário para distinguir o mal do bem, a mentira da verdade, a guerra da paz. Vinde, Senhor, vinde, Espírito Santo, enchei os nossos corações, de todos aqueles que são fiéis a Ti. Acendei em nós o fogo do vosso amor. Ó Espírito Santo, tudo será criado novo se nós cremos em Ti. Ó Deus, Tu que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Teu Espírito Santo, que aprendemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos da Sua consolação, por nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador.
É o que eu te peço, Espírito Santo. Fica conosco, não nos deixa, consola-nos, guia-nos e instrui-nos no bom caminho. E dá-nos uma noite de paz, uma semana abençoada a todos que assistem, todos que veem esse vídeo, possam ser tocados pelo Espírito Santo. Eu te agradeço desde já, ó Consolador, pela tua graça que nos alcança todos, nos convencendo do que somos, pecadores. Jesus Cristo, através do Espírito Santo, nos coloca em pé todo dia. Obrigado desde já. Amém e amém. Obrigado, meu irmão e minha irmã, por orar comigo. Se você orou comigo, eu sou grato a ti, mas Deus é mais grato ainda. Porque a oração não é para mim, a oração é para Deus, é para que Jesus, Deus, o Espírito Santo, ore por nós. Se você não é inscrito no meu canal, eu peço que você se inscreva. Clica naquele sininho ali embaixo, assim você pode estar sendo avisado das mensagens. Compartilhe essa oração com mais pessoas que você conhece, porque o Espírito Santo vai agir através da palavra. Amém? Eu sou agradecido e até a próxima mensagem. A paz do Senhor.